a declaração, o Deus de Israel tem um pai. Essa aqui é a mais estranha de todas, porque na Bíblia mesmo, você não vai encontrar praticamente nada que aponte para isso, a não ser uma passagem que pode preservar um entendimento mais antigo em que Yahvé era, na verdade, um dos filhos do Altíssimo. Qual que é essa passagem? É a passagem de Deuteronômio que a gente já leu, né? Quando o Altíssimo, Elion, repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Deus, Bene Elohim. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. O que causa uma certa dificuldade nesse texto? A gente tem uma figura que é referida como Altíssimo e outra figura que é referida como Yahvé, ou melhor, a gente tem uma figura que é referida como Yahvé e não dá para estabelecer apenas pelo texto se essas duas figuras são a mesma figura. E esse é um texto poético, né? Que muitas vezes, alguns textos poéticos ali da Torá em geral, né? Principalmente de Êxodo a Deuteronômio, são textos mais antigos, eles são escritos num hebraico mais antigo, linguisticamente se constata que esses textos são anteriores à moldura narrativa na qual eles são enquadrados, então eles podem representar um extrato mais antigo do texto, tá? Entendam isso também, que a Bíblia não foi escrita de ponta a ponta, por um autor, um comitê editorial, né? Principalmente o Antigo Testamento é resultado de uma coleção de muitos textos, e que cada um desses textos é uma coleção, muitas vezes, de tradições diferentes também, que vêm de lugares diferentes, e apresentam, inclusive, perspectivas diferentes sobre teologia, sobre culto, sobre o que é adequado, sobre se a monarquia é boa ou ruim, se foi Davi ou Elhanan que matou Golias, se são um casal de cada espécie na arca, ou se são 7 dos puros e um dos impuros, se aconteceu a sequência da criação conforme Gênesis 1 ou conforme Gênesis 2, e por aí vai. Então a Bíblia tem várias camadas, né, de tradições que foram colocadas ali junto, e tem algumas camadas mais antigas e outras mais recentes. Beleza. Talvez, então, esse texto preserve a ideia de que o Altíssimo era entendido de forma separada de Yahvé. Por quê? Porque o Altíssimo distribui as nações conforme o número dos seus filhos. As nações são 70, não são 71, são 70. E diz que Yahvé recebeu como a sua parte, né, o lote da sua herança, a parte da herança do Deus Pai, né, a imagem de herança é que você tem um pai que passa o seu domínio para os seus filhos. Né? A ideia é basicamente essa. Em Ugarit é isso. El é um deus otiossos, né, é um deus sedentário. El não é o responsável por nenhuma das nações, ele é o criador. O campeão de Ugarit é Baal. Né? É o Baal de Ugarit, não é El. O deus protetor da monarquia é, acima de tudo, Baal. El também aparece, né, na história de Akhat, por exemplo. Mas assim, você tem a ideia de um deus mais antigo que transmite para os deuses mais recentes o domínio. Seria estranho que o Altíssimo recebesse parte da herança, em vez de dizer que ele ficou para si com uma parte, né? Então isso desperta uma suspeita da parte de alguns historiadores que trabalham nesse sentido, Mark Smith, por exemplo, William Dever. Assim, isso não é, de forma alguma, marginal academicamente. Essa é uma hipótese, né, muito conhecida, muito aceita academicamente hoje. Pode estar errada, tá? Pode estar errada, mas é muito comum essa leitura desse texto. De que o Altíssimo aqui representa uma figura que seria El, e El seria o pai de Yahvé originalmente. E como Yahvé, primeiro Yahvé, expande a sua atuação, né? E lembre, os deuses também, eles não surgem com os povos. Os deuses circulam, né? Os cultos, eles são herdados de outras regiões. Então, no Egito, você passa a cultuar deusas sírias. Na Grécia, você passa a cultuar deusas sírias. Então, os deuses, eles surgem culticamente numa região e vão se transformando e vai sendo transmitido para outros lugares. Então, uma hipótese corrente academicamente hoje é de que Yahvé originalmente é um deus do sudeste ali
do nordeste da Península do Sinai, indo para a Arábia, da região de Midian. Ele vem mais ou menos daquela região, era um deus guerreiro, e um deus talvez também originalmente com atributos de fertilidade, mas talvez esses atributos tenham sido tardios também. E esse deus passa a ser cultuado ao lado de Baal, só que ele ocupa o mesmo espaço cultico de Baal, porque ele também é um deus da tempestade, como Baal é um deus da tempestade. Então, em algum momento, o deus Yahvé poderia ter se tornado mais popular, talvez favorecido por um rei, como o rei Josias, é um suspeito nesse quesito, que teria favorecido, acima de tudo, o culto de Baal, ou de Javé, centralizado o culto em Jerusalém, que era a sua sede política, né, a sede política do governo de Judá. Ele centraliza o culto no templo específico da sua sede política, que é o Templo de Jerusalém, e condena o culto de Javé fora daquela região. Então, mas antes disso já há, né, uma ascensão de Javé acima dos deuses cananeus tradicionais, como Baal, e essa expansão cultica de Yahvé chega a um ponto em que ele assimila também os atributos de El. E aí Yahvé é visto como Deus criador, é visto como Deus que estava lá desde o princípio, né? Essa de novo, é uma interpretação desse texto, tá? E qual que é, além da questão da Assembleia Divina, de todas as coisas contextuais que eu já coloquei, o que colabora também para esse entendimento? O nome Israel mesmo, a gente encontra pela primeira vez de forma inequívoca na estela de Merneptah. É um documento egípcio que fala quando um faraó derrotou vários povos, entre eles uns tais de Israel. É um povo que é chamado de Israel. E Israel, isso por volta de 1200 a.C., e Israel é um nome que é um nome teofórico, ele tem o nome de um deus nesse nome, que é o El. Né? Da mesma forma que Rafael, Miguel, Gabriel, né? Rafael é Deus cura, Gabriel Deus é o homem forte de Deus, né? Alguma coisa desse tipo, o Deus é meu homem forte. Miguel, eu esqueci o que é agora, mas Israel é Deus luta. Tem uma história no ciclo dos patriarcas em que esse nome é explicado como lutei contra Deus, por causa de uma história em que Jacó luta corporalmente, tem uma espécie de luta corporal com um anjo / com Deus, e ele é até ferido na coxa, né? E é por isso que não se come a coxa no sacrifício pascal e por aí vai. Mas essa história ela é lida hoje pelos acadêmicos como uma etimologia popular, né? É uma forma de explicar por meio de uma história a origem de um nome, mas essa história não corresponde a como o nome de fato surgiu, porque linguisticamente esse nome de forma muito mais direta é entendido como Deus luta, ou Deus contende, Deus protege, né? Deus representa de forma armada mesmo aquele povo. Então Israel é Deus lutará por nós, algo nesse sentido. Ou El lutará por nós, se quiser manter o nome correspondente ao nome próprio do Deus El cananeu. Então a suspeita é de que o Deus principal de El originalmente fosse o Deus El mesmo, cananeu, né? E Israel não é Israiá, que seria o que se a gente quisesse ter um nome teofórico que remetesse diretamente a Yahvé desde o princípio, seria um nome como Israiá, né, que teria essa partícula teofórica, ou Isaiarro, ou Israierro, que são as partículas teofóricas que se referem a o Deus Javé especificamente. El pode se referir ou ao Deus El, cananeu, ou a Deus, num sentido muito aberto, né? Então isso também é uma pista de que originalmente Israel tinha como Deus máximo El, como todos os outros povos cananeus, mas Yahvé assumiu esse papel, pelo menos já no século IX, com certeza Yahvé já era o Deus tutelar de Israel, porque a Pedra Moabita, que é um documento do IX século a.C., diz, né, escrito pelos Moabitas, ele diz que Yahvé, e tem um nome, que é a primeira vez que a gente encontra o nome Yahvé, inclusive de forma inequívoca, na Estela Moabita, traz o nome, então, de Yahvé, né? Então a gente já sabe que no IX século, que já é no período monárquico, no período da dinastia de Omri, né, a dinastia Omrida de Israel, a gente já tinha Yahvé como Deus tutelar, como Deus principal. Agora, o que aconteceu antes disso é mais difícil saber,
porque a gente não tem muita documentação sobre Israel antes disso, antes do 9º século. Antes do 8º século, a gente já não tem praticamente nada. Aí você pode falar assim, não, mas a Bíblia diz X ou Y. Tá, mas a gente não tem documentação antiga. A Bíblia, em termos documentais, materiais, é muito recente. Os textos mais antigos da Bíblia que a gente tem são do 3º século, no mais adiantado possível, o mais para trás possível, 3º século antes de Cristo, que são os manuscritos do Mar Morto. O objeto de Ketef Hinnom, para quem está pensando, se alguém tiver essa referência na cabeça, não é um texto bíblico, né? É um texto que também está na Bíblia, é outra história. Mas os textos bíblicos mesmo mais antigos que a gente tem materialmente são os manuscritos do Mar Morto. Então a gente não consegue saber com certeza o que estava escrito nas versões da Bíblia mais antigas que os manuscritos do Mar Morto. E não dá para você pegar um texto do 3º século antes de Cristo, materialmente. Quer dizer, ele vai ter um peso menor do que a Pedra Moabita. A Pedra Moabita, de fato, é um documento do 9º século. Né? Então, um texto do 9º século, um documento do 9º século. Pode ser que a Bíblia contenha vários textos que sejam muito mais antigos. Pode ter canções, a canção de Débora, no livro dos Juízes, a canção do Mar, no livro do Êxodo. Podem ser, né, vários acadêmicos acreditam nisso, pode ser um texto ali do século X, talvez, antes do período monárquico. Mas a gente não tem o documento, materialmente falando. A gente tem um manuscrito de quase 700 anos depois, em que o texto foi escrito, o que torna um pouco mais difícil o acesso direto a essa comprovação, entende? Então, por isso que eu estou trabalhando aqui com a Estela de Merneptah, que é exatamente o documento do 12º século, terceiro, né, antes de Cristo, e com a Pedra Moabita. Então, para saber exatamente se os textos bíblicos estão preservando adequadamente as tradições dos tempos de um Abraão, por exemplo, a gente não tem como saber. E muitos pontos apontam para que não, inclusive. Né? A gente tem que a Torá, né, o Pentateuco, ele foi escrito em tempos ali em que já tinha rei, pelo menos, em Israel, porque os textos falam, isso aconteceu quando ainda não tinha um rei em Israel, ou isso aconteceu quando os cananeus ainda habitavam a terra, ou seja, os cananeus não habitam mais. Então a gente tem algumas pistas de quando mais ou menos aquele texto provavelmente foi escrito originalmente, mas nada disso recua muito para além do 8º século. Então é difícil saber o que aconteceu na história bem antiga mesmo de Israel, com comprovação histórica e arqueológica. Você pode pode tomar a decisão de fé de acreditar que o texto bíblico preserva exatamente as tradições históricas, a realidade histórica e arqueológica. Mas, do ponto de vista da metodologia histórica, não dá para fazer isso. Entende? Então, uma ideia bastante corrente hoje é essa, né, de que Israel originalmente tinha El como seu Deus principal, e Yahvé entra como um dos filhos de El, e tem outros. Baal também não é um Deus original ali, tá? Kotaro Arrases também é referido como um deus que vem de Creta. Então, a gente sabe que o panteão de Ugarit acolheu muitos deuses. Então, o panteão dos israelitas pode ter acolhido inicialmente Javé, o culto a esse deus foi crescendo até o ponto em que ele se tornou o deus principal e depois, quem sabe, até o deus que praticamente é o único, e fora dele não há outro. E aí eu até peguei uns trechinhos aqui, né, que eu citei já, Êxodo, me antecipando. Êxodo diz, né, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, que é a tradução da Nova Almeida atualizada, né, que segue lá o Pantocrator grego, mas mais apropriadamente seria o Deus da montanha, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Oi, meu bem. O quê? Não, obrigado. Mas pelo meu nome, o Senhor, também, né, isso aqui, as traduções da Bíblia geralmente colocam o Senhor numa letrinha diferente, tipo um maiúsculo, com uma fonte diferente, que é o chamado versalete, para indicar que originalmente o que estava ali é o nome próprio de Deus, né? Mas as traduções trocam isso por Senhor, por uma tradição que eu já expliquei aqui também no canal, num vídeo que eu fiz sobre a história do nome de Deus. Mas então que por Yahvé não foi conhecido pelos patriarcas. Isso é curioso porque no Gênesis a gente encontra Abraão invocando o nome de Yahvé, Isaac invocando o nome de Yahvé, Jacó invocando e jurando pelo nome de Yahvé. Então parece que há tradições diferentes também aqui, né, que trazem uma contradição aí, pelo menos na superfície, que precisa ser trabalhado caso a pessoa queira buscar algum tipo de harmonização desses textos. Mas, de qualquer forma, em Êxodo diz que os patriarcas não conheciam Yahvé por esse nome, e isso pode ser uma pista de que
os patriarcas, as pessoas mais antigas na história de Israel, de fato adoravam El. Quando acontece essa assimilação entre El e Yahvé, as pessoas começam a dizer mais frequentemente que Yahvé e El são o mesmo Deus, e isso é retroprojetado na história anterior. Outro trecho é o que eu acabei de ler, né, do Altíssimo, e esse negócio dos Salmos, por exemplo, também, né, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti, também preserva esse extrato politeísta contra o qual o texto se posiciona. Então ele parte de uma compreensão politeísta para afirmar uma esperança, pelo menos, monoteísta / monolátrica. Então isso aqui são exemplos dessa questão de como que o pensamento sobre Deus, sobre a religião, sobre os cultos, a forma de organizar o que se pensa sobre o sobrenatural, o sagrado, etc., como que isso vai mudando ao longo da história, e as pessoas vão lidando com a tradição recebida, porque agora elas pensam diferente do que receberam, então elas leem essa tradição a partir da ótica do presente, e isso gera uma reinterpretação do texto. E o texto vai sendo reinterpretado o tempo inteiro, em cada contexto, né? Até o ponto em que, por exemplo, a referência a façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que é muito provavelmente uma referência a uma fala da reunião deliberativa, é uma declaração da Assembleia Divina, isso no contexto cristão, em que o tema da trindade, Deus é três e é um, já se desenvolveu, as pessoas começam a ler, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como se fosse uma referência à trindade, que é uma ideia totalmente ausente do contexto de produção original do texto. Mas é isso. O texto vai sendo lido, relido, reinterpretado, dependendo de qual é ali o espírito da época, por assim dizer, né? A cultura da época, a reflexão ali, teológica, filosófica, social, as demandas sociais, a expectativa política da época, e por aí vai.